Como está o seu ambiente nessa noite? Hoje o Senhor ele falou algo muito forte no meu coração. Antes de você aceitar a palavra, você tem que aceitar o pregador no seu coração. Porque se você rejeita o profeta, rejeita o pregador, a palavra não surtirá o mesmo efeito. É por isso que às vezes você vai a um ambiente, você gosta de um pregador e por mais que ele esteja vazio naquele dia, você não sente ele vazio porque você aceitou ele na sua casa, você aceitou ele dentro do seu coração. Então é por isso que nós precisamos amar tanto uns aos outros. É por isso que quando Paulo ele pregava, geralmente terminava sendo expulso ou sendo apedrejado, porque as pessoas não aceitavam Paulo no coração dele para depois e consequentemente a palavra também não entrava. Então nós temos que entender que nós temos uma arma, nós temos uma chave. Essa chave ela faz com que nós deixamos o que nós queremos dentro e também o que nós queremos fora. Às vezes algumas pessoas elas querem as bênçãos do Senhor, mas elas não querem os preceitos, elas não querem as leis do Senhor, elas não querem a missão do Senhor. E quando ela rejeita alguma coisa de Jesus, quando ela rejeita alguma coisa do Senhor, também ela está rejeitando as coisas boas do Senhor. Então nós temos que aceitar Jesus ele num todo. Nós temos que pegar Jesus ele no todo, porque nada pode vir ruim de Jesus. Jamais. Se um pai não vai dar escorpião para o seu filho, quanto mais Jesus, quanto mais o nosso Deus. Então eu tenho uma palavra aqui do coração de Deus para os nossos corações. Eu quero que você entenda que nada pode atrapalhar o propósito de Deus. Pessoas não atrapalham o projeto de Deus. Deus ele rejeita pessoas, mas ele não rejeita o propósito daquilo que ele arquitetou. Porque tudo que Deus arquitetou, ele arquitetou em um plano maior. O propósito é muito mais importante do que as nossas dores emocionais, do que os nossos sofrimentos, do que as nossas percas daquilo que nós queríamos, daquilo que nós gostamos de fazer. Então nós precisamos entender que o propósito é muito maior do que a minha história. O propósito é muito maior do que o meu nome. O propósito é muito maior do que uma placa. O propósito é muito maior do que aquilo que aprendi, do que aquilo que eu sei. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, estrofe 34. No livro de Salmos não há capítulo, porque é um livro de cânticos. Amém? Salmos 34. Glória a Deus. Pedir para todo mundo que está aí no fundo vir aqui sentar na frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, eu venci. Está nas mãos do meu Jesus, que vive estás. Porque Ele vive, se você tem consciência. Porque Ele vive, eu posso crer no está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
Antes de eu ter um encontro com Jesus e ter um processo de novo nascimento, essa música eu não gostava. Porque eu só lembrava dessa música quando era tocada, cantada em velórios. E quando eu era criança, faleceu uma menina na rua. Ela tinha cerca de 2, 3 anos, chamada Sarinha. Eu lembro quando minha mãe falou bem assim: Diogo, Sarinha foi para os braços do Senhor. Naquele momento eu fiquei feliz com a minha inocência. Só que naquele momento eu vi uma fisionomia triste que eu nunca tinha visto no rosto da minha mãe, porque até aquele presente momento eu não tive notícia de alguém que tinha morrido. E quando eu cheguei naquele lugar apertado, antigamente não era como hoje. Antigamente, quando uma criança morria, ela era colocada em cima de uma mesa até que chegasse o caixão, porque nós morávamos no interior, e era colocado um pano de renda em cima. Então aquela criança estava ali e todo mundo chorando dentro daquele ambiente. E quando eu entrei ali sendo criança ainda, não sei se eu tinha 4 ou 5 anos, e eu vi todo mundo chorando, e eu perguntei para minha mãe: mãe, por que todo mundo está chorando se ela foi para os braços do Senhor? Lá não é melhor do que aqui? Então às vezes nós temos que ter a consciência do que é estar nos braços do Senhor. Nós temos que ter a consciência do que é ir para o Senhor, do que é estar no Senhor, do que é o desejo do nosso coração. Eu sei que as pessoas estavam, hoje com a minha consciência, eu sei que as pessoas estavam chorando pela dor da perca. Sim, pela morte ter chegado naquele ambiente. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, que eu entendi que Ele ressuscitou, que a morte não foi capaz de segurar Ele, de conter Ele. Quando eu descobri que nós não morremos mais quando estamos em Cristo, mas sim nós continuamos. E nós continuamos na eternidade com o poder e com a glória do Senhor. Hoje eu posso dizer que esse hino é um dos meus hinos favoritos. E toda vez que eu escuto ele, o meu coração ele treme, o meu coração ele queima, o meu coração ele ferve. Porque eu entendo esse hino hoje como uma oração de gratidão e agradecimento. Amém? Quem achou Salmos 34, dá um glória a Deus aí para abalar o Brasil. Glória a Deus. Aleluias. Vou falar alguns versículos aqui. É um negócio doido, mas vamos lá. Aleluia. Diz assim: bendirei o Senhor em toda circunstância, seu louvor estará sempre em meus lábios. Eu me gloriarei no Senhor, que todos os humildes e oprimidos ouçam e alegrem. Proclame majestade do Senhor comigo, e todos a uma voz exaltemos seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai-o, serei iluminado de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Clamou este pobre homem, e o Senhor o atendeu e o libertou de todas as suas tribulações. Quando você olha para esse salmo, talvez você vê alguém muito alegre. Você vê alguém que está vivendo a melhor fase da sua vida. Só que não, esse salmos ele foi escrito quando Davi ele estava na caverna de Adulão. A caverna de Adulão hoje seria considerado uma Cracolândia, onde que ali estavam os rejeitados, onde que ali estava a escória, onde que estavam os rejeitados de Jerusalém. Mas quando Davi ele está ali, porque ele está sofrendo a perseguição por causa do propósito do Senhor, ele escreve esse salmo porque o espírito dele estava juntamente com a conexão ao Espírito de Deus. E o que ele estava contemplando nos olhos dele não era aquele cenário, não era aquela circunstância, mas era a promessa que um dia ele recebeu. Eu gostaria de falar para você que o propósito tem que se cumprir, mas o sofrimento ele vai vir junto, e nós precisamos vencer o sofrimento. Porque se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O propósito é muito maior que o sofrimento do tempo presente. O propósito é muito maior que a circunstância. O propósito é muito maior do que o silêncio de Deus para algumas pessoas nesses dias.
O propósito é muito maior que o cansaço. O propósito é muito maior do que aquilo que os seus olhos conseguem enxergar. O propósito é muito maior do que a frequência que o seu coração está batendo esses dias. Eu gostaria de orar com você. Coloque a sua Bíblia no seu assento. Você que pode. Mas eu gostaria que você se entregasse nesse ambiente aqui. Sabe por quê? Quando eu estava preparando hoje essa mensagem, meu coração ferveu tanto, eu fiquei em um estado tão frenético, de alegria, de entender que o Senhor, Ele tem um cuidado tão grande, Ele tem um carinho tão grande, como Ele pensa nos mínimos detalhes das coisas, como Ele cuida dos detalhes, como Ele cuida daquilo que parece ser impossível. Como o amor dele é tão grande, só que às vezes nós queremos respostas de coisas que nós não precisamos, porque nós estamos olhando para o tempo presente e precisamos olhar para o tempo futuro, e precisamos guardar as glórias que o Senhor já conquistou para nós. Precisamos contemplar, porque se nós esquecermos do nosso passado de vitórias, nós seremos pessoas que não sabemos lidar com o tempo presente, e nós não seremos pessoas gratas. E pessoas gratas não conseguem ser, ingratas não conseguem ser felizes, porque a gratidão ela só vem com o amadurecimento. A ingratidão ela é o remédio dos imaturos, e a gratidão ela é a essência dos maduros. Eu entendo, no dia que eu amadureci, eu comecei a entender o que era o amor verdadeiro, o que era o amor genuíno. Porque na medida que você vai amadurecendo, você vai entendendo. Só que muitas das vezes nós amadurecemos quando as coisas já se passaram e nós não podemos mais honrar, nós não podemos mais celebrar. Deus, estamos aqui, Senhor, nesse ambiente de glória, Pai. A casa é tua, Senhor. A boca é minha, Senhor, mas as palavras são tuas, Pai. Eu sei, meu Deus, que o Senhor direcionou pessoas aqui hoje com sede. Aquece o nosso coração nessa noite, Pai. Que de tudo aquilo, Senhor, que nós já passamos, Pai, de tudo aquilo que nós já perdemos, ou de tudo aquilo que nós já ganhamos, Pai, só nos resta a Ti, Senhor. Só nos resta o Senhor, Pai. Fica à vontade. Fala o que Tu quiser, tira o que Tu quiser e coloca o que Tu quiser, Pai. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Se você parasse para você entender, se você deixasse seu coração ser diluído um pouco aos pés de Jesus, e você entendesse que você não precisa desse ambiente, apesar desse ambiente ser tão gostoso. Se você entendesse que nos mínimos detalhes das coisas o Senhor Ele continua trabalhando, e o propósito dele é tão grande, para você parar um pouco com o coração ingrato que você talvez tenha hoje por alguma circunstância da sua vida. A mensagem não estava aqui. O Senhor, Ele lembrou esse Salmos 34. Eu começaria em 1 Samuel 15, lá que nós vamos, mas eu vou pedir para você não abrir a Bíblia. Depois, se você quiser, você lê na sua casa, se houver a necessidade, nós vamos ler. Quando Deus Ele instituiu, quando Deus Ele criou o homem, Ele criou o homem com um propósito. Ele não criou o homem por acaso, não. Eu entendo há muitos anos atrás, quando o Senhor liberou no meu coração essa porção, que criar o homem foi quando houve uma rebelião nos céus, e Ele quis criar uma nova espécie de adorador. Hoje, quando Deus Ele falou no meu coração que não há problemas em darmos ofertas, não há problema em nós darmos o dízimo, porque tudo que nós entregamos em valores de espécie Ele nos deu primeiro. Então é como se nós estivéssemos pegando o dinheiro do nosso pai para ir comprar um presente para Ele. Mas tem uma coisa que o Senhor Ele não nos deu primeiro, Ele busca isso de nós, que é a adoração. Adoração é algo genuíno, por isso que Ele busca isso de nós. Porque Deus Ele não nos adorou primeiro, não. Ele pede que nós o adoramos, porque isso é a essência nossa. Para isso nós somos criados, para isso nós somos gerados. E quando nós identificamos isso e conseguimos adorar com tudo que nós fazemos, independente das circunstâncias, o céu começa a se abrir. E o céu aberto significa sinal de justiça.
O céu aberto significa ambiente de adoração, ambiente de cura, ambiente de realização, ambiente de gratidão, ambiente de amor. Quando nós cantamos céus e terra, nós estamos dizendo que quando o céu e a terra se alinham, nós entramos em um ambiente de cura, em um ambiente de renovo. E às vezes as pessoas estão andando em círculo procurando o que elas não sabem o que querem, quando na verdade elas foram chamadas para poder adorar. E você vê pessoas abandonando coisas incríveis. Eu não vou lembrar agora se foi John Stott, que ele vendeu tudo que ele tinha. Ele era um jogador de cricket, ou foi D.L. Moody, não lembro agora. Ele vendeu tudo que ele tinha. Ele deixou a parte da esposa dele. Ele foi morar em um casebre lá na África para poder fazer missão. E quando ele fala para a esposa dele: olha, isso aqui é seu, então não podia vender. Ela: não, eu e você somos um, pode vender também e dar tudo para quem está necessitando, porque o Senhor vai prover tudo que nós precisamos lá na África. E você vê que pessoas entenderam o que elas queriam, pessoas entenderam que a vida é passageira, ela precisa terminar uma missão. E às vezes nós vemos pessoas abandonando a missão por causa de um sonho pessoal, um sonho pobre, um sonho tão medíocre, algo que não vai realizar ela e futuramente vai levar ela a uma depressão, porque ela rejeitou o que o Senhor entregou para ela. E quando Deus ele levantou Israel, Deus colocou os juízes para poder apenas administrar, mas o povo queria um rei, então Deus vai lá e levanta Saul. E quando Deus levanta Saul, Saul começa muito bem. Saul tinha uma estrutura de rei, falava como rei, ele sabia se portar como rei. Mas no capítulo 15 de 1 Samuel, Deus faz um teste com Saul. Deus diz: Saul, eu quero que você passe a espada nos amalequitas, e eu quero que você mate tudo e todos. Eu quero que você mate mulher, bebê recém-nascido, animais. Eu não quero nada vivo daquela espécie, porque aquele povo foi contra mim durante o tempo. É o Deus que vocês acham que é bobo, o Deus que vocês acham que você pode comprar e pode fazer dele o que ele quiser, que ele está inerte. Não. Existe um tempo de misericórdia para nós. Existe um tempo de misericórdia para nós, porque o tempo de juízo ele é preciso, ele é necessário. O tempo de justiça ele é necessário. Então quando Saul ele sai para a guerra, ele chama todos os soldados dele. Deus só manda tirar um povo, não quero me ater muito nessa parte da história. E ele pega ali aproximadamente 200 mil soldados, o povo tudo preparado. Ele arma uma emboscada para os amalequitas, e ele começa aquela guerra e começa a matar tudo que ele podia. Mas de repente surge uma luz para ele, e ele não mata o rei, ele não mata, ele poupa Agag. Ele leva Agag como prisioneiro. Ele pega os melhores bois, as melhores ovelhas, as melhores cabras, as melhores vacas, as mulheres que poderia reproduzir, e ele leva aquilo. E quando Samuel que vai dar esse recado para ele, Samuel diz: olha, Saul, Deus mandou eu te ungir como rei. Deus agora está mandando te dar essa ordem, que você mate tudo, mate rei, mate tudo, não é para sobrar nada. Quando Samuel está à noite, no seu período de intercessão, de joelhos dobrados, de ontem para hoje eu não dormi nem 5 minutos. Minha esposa sabe, está aqui. Literalmente eu passei em claro a noite, e eu não entendi até que o Senhor liberou essa palavra no meu coração. Quando Samuel está ali intercedendo, Samuel está orando, Deus vai lá e fala: olha, Samuel, eu rejeitei Saul como rei, eu não quero ele mais como rei, porque ele me desobedeceu, ele preferiu seguir o seu coração e deixou a minha ordem de lado. Então, a partir de agora, ele não é mais o rei que eu gostaria que Israel tivesse, ele não é mais o rei que eu gostaria que Jerusalém tivesse. Então a Bíblia diz que Samuel, com coração de amor, com coração de intercessor, com coração de profeta, ele começa a buscar, ele começa a clamar, ele começa a orar por Saul, para que Saul não se perca, para que Deus mude de ideia. Mas Deus não escuta a oração de Saul. Deus rejeita a oração de Saul, de Samuel, porque Deus rejeitou Saul. Porque tem pessoas que nós vamos orar e Deus não escuta mais a oração sobre aquela pessoa, porque Deus a rejeitou.
E tem pessoas prestes a tomar decisões importantíssimas na vida dela, que não vai haver mais retorno. E Deus vai te rejeitar de uma tal maneira que tu não terá mais utilidade. Deus vai levantar outro, porque o propósito é muito maior do que o seu nome, do que o dom, do que o talento, do que Ele ofereceu para você. Porque no tempo que você pediu e no tempo que Ele te concedeu, você amou e disse que estava pronto para ir até o fim. Você disse que era tudo que você queria e você fez promessas que Ele não pediu para você, mas você prometeu e Ele escutou. Porque a sua promessa naquele dia era de alguém que amava. Mas passou-se o tempo e você entendeu que o amor não é exatamente o que você tem por Ele. E cada dia que a gente vai chegando mais próximo de Jesus, sentindo o cheiro dele e conhecendo Ele, tendo intimidade, mais nós percebemos que nós estamos sujos. Porque quem se suja, a primeira coisa que ele entende mais do amor de Deus. Ele quer compreender mais da misericórdia de Deus do que do juízo. Porque ele começa a entrar em um estado de comparação, mas aquele fez, aquele faz, aquele fez isso, aquele fez aquilo. Então por que só na minha vez? Deus tem um quê diferente com algumas pessoas que resolveram chegar mais próximo dele, resolveram sentir mais próximo o perfume dele. E tem ambiente que você pisa que não tem retorno. Tem ambiente que você chega que não tem mais retorno. Quando o sacerdote resolvia entrar no templo, ele tinha que entender que ele estava puro, porque se ele entrasse impuro, ele sabia que isso ali custaria a vida dele. Só que às vezes um profeta orgulhoso, ele preferia dizer que estava bem, entrar e querer pagar para ver, e quando chegava lá ele morria, ele tinha que ser arrastado por uma corda. Mas às vezes havia profetas que tinham consciência, ele parava na porta e dizia: não, eu não vou entrar, eu não estou bem. E aquele povo todo ficava assim: mas e agora, o que é que nós vamos fazer? Entra outro sacerdote. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo para você aqui nessa noite, mas está sendo algo específico para o teu coração. Está sendo algo direto para o teu coração. Eu quero que você entenda nas entrelinhas. Não vou te dizer um eis que eu te digo nessa noite, porque os mistérios são revelados aos filhos de Deus. Sim, Ele veio do alto para poder revelar os mistérios para os filhos de Deus. Por isso que Ele disse que algumas vezes Ele falava em parábolas, porque aquele que não era do reino não iria entender. Sim. Então agora, a Bíblia diz que pela manhã Samuel ele sai ao encontro de Saul. E quando ele chega ao encontro de Saul, ele fala: eu imagino um olhar de pranto de Samuel. Eu imagino um coração pesado, ele dizer bem assim: olha, por que você não fez o que Deus mandou você fazer? Não, eu fiz tudo que tinha que fazer. Eu matei todos aqueles soldados, tudo que representava perigo, tudo que representava ameaça. Aí Samuel fala assim: mas e os mugidos que eu escutei? E as cabras e os bois que estão aí? Ah, eu fiz, mas os meus soldados. Começa a achar culpado. Quem começa a caminhar para o erro, ele primeiro tem que achar os culpados. Ele tem que dizer os porquês. Deus não está preocupado com fulano nem com ciclano. Deus está preocupado é com o que Ele tem com você. O que Deus ele tem reservado com você é o que Ele está te pedindo. Ele não está nem aí se ciclano, se Bertano fez, se pode ou se não pode. Mas é o que Ele tem com você. É o que Ele quer de você. Foi o que Ele entregou, o que Ele confiou a você. Quanto mais luz, mais responsabilidade. Na medida que você vai entrando, a Bíblia diz, não, a gente vai estudando teologia, a gente entende que luz é igual a conhecimento. Dependendo do ambiente que você vai entrando de conhecimento de luz, você se torna uma pessoa você entra em um estado de que você não pode mais fazer algumas coisas que você antes podia fazer. E aí quando Samuel ele continua o diálogo, e ele fala: olha, Deus ele te rejeitou. Deus ele não quer mais você como rei. E Ele vai levantar outro, porque o propósito dele tem que continuar. Ele rejeitou você, mas tem alguém próximo a você que Ele quer. Tem alguém próximo a você que Ele já levantou.
E a Bíblia diz que Saul naquele momento ele fala assim: eu me arrependo, Samuel. Mas o arrependimento dele não foi algo genuíno. Característica de um arrependimento: você não volta a fazer o que você fez como errado. Característica de um arrependimento: você entendeu que você é o culpado e você precisa do perdão genuíno. Você não está preocupado com o que as pessoas irão pensar. Quando Saul ele disse que se arrependeu, ele falou bem assim: olha, eu só fiz essas coisas, eu só poupei a Gag, eu só poupei aqueles gados, eu só poupei algumas coisas porque eu fiquei com medo da rejeição das pessoas. Porque aquele que está cheio de remorso, ele está mais preocupado com o que vão dizer e o que vão pensar do que o posicionamento dele diante de Jesus. Saul ele ficou com medo de perder aquela oportunidade de guardar aquele rei. Ele ficou com medo de perder a oportunidade de guardar aqueles gados. Talvez ele achou que ele ia impressionar Deus, mas não. A Bíblia diz que ele saiu para fazer um monumento à homenagem dele. Ele começou a se preocupar com ele mesmo, com o que ele poderia conquistar. Ele começou a se preocupar com o eu dele. Ele começou a se auto-adorar. O que é que tem ocupado a sua mente? O que é que tem ocupado o seu pensamento? O que é que tem te trago transtorno ao ponto de você não conseguir ter tempo para adorar a Deus? O que é que tem roubado o seu tempo de adoração? O que é que tem roubado a sua intimidade com Deus? O que é que tem te colocado medo, te paralisado? O que é que tem gritado dizendo assim: você não é digno de adorar? Por que é que você vai orar e Ele não vai te ouvir? Saul ele vira para Samuel e diz bem assim: não, eu trouxe todos esses bois aqui para a gente poder fazer um sacrifício para o Senhor. Samuel fala: obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu vejo pessoas às vezes com a vida errônea, querendo passar a noite no monte, querendo fazer jejum de não sei quantos dias, achando que isso vai aliviar o pecado que ela fez. Talvez se eu ficar orando de cabeça para baixo, talvez se eu ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse em uma semana, eu vou ser perdoado. Não! Deus não quer o teu sacrifício porque você não consegue se salvar. O que Ele quer é o teu arrependimento, o que Ele quer é uma mudança de página. Assim como você disse um dia que estava preparado para viver esse novo de Deus. Assim como você disse que se encontrou e isso era o que você queria para o resto da sua vida. Às vezes eu vejo pessoas tempos e tempo na igreja e a sinceridade delas é legal, mas isso não quer dizer que a sinceridade vai te salvar. Você já teve um processo de novo nascimento, a pessoa diz não. Você está buscando isso? Na hora Deus. Não é na hora. Se você entendesse a importância do novo nascimento, você não dormiria, você não comeria, você buscaria isso, mas igual você busca o ar. Igual quando alguém está pedindo um leito para poder ser entubado nesses dias que nós estamos vivendo. A necessidade. Eu vi uma pessoa pedindo: pastor, ora para o fulano de tal que precisa abrir uma vaga para ele poder entrar na UTI, para ele poder ser internado, para ele poder ser entubado. A oração da pessoa não foi nem ora para Deus curar ele. Infelizmente esse colega meu faleceu na segunda-feira, se eu não me engano, 20 e poucos anos, com a C19. Talvez você não entenda a necessidade que você tem de Jesus para esses dias. Talvez você está achando que as coisas vão voltar normal, porque em outubro talvez o São Paulo todo vai estar vacinado. As coisas nunca mais irão voltar ao normal, porque é apenas o começo das dores. As coisas não irão melhorar, não. Você não vai viver aquele filme de Hollywood. Esses dias você precisa se agregar ao Senhor, que são dias de guerras. São dias de batalhas. É dia que nós perdemos lazeres e coisas quando nós não entendemos o que nós estamos lutando, qual guerra nós estamos lutando e por que nós estamos lutando e para que nós estamos lutando. Saul querendo fazer todas essas coisas para ele poder impressionar.
Não queira dizer assim: olha, ei, eu não posso perder essa oportunidade. Tem pessoas preferindo a oportunidade do que Deus, porque Deus está dizendo: não, essa oportunidade não é eu que estou abrindo, mas Satanás está oferecendo. Vai que Satanás mude de ideia. Porque tem gente que está mais de olho na oportunidade da sua necessidade do que naquilo que o Senhor mandou ela esperar, mandou ela guardar, mandou ela ou fazer ou entregar. Tem pessoas que Deus mandou esperar e tem pessoas que Deus mandou ir fazer. Você tem que entender se é o tempo de você esperar ou ir fazer. Porque Deus, Ele está disposto a dizer para você o que precisa ser feito. A velocidade que você começou era para você estar muito longe, mas você não fez algo que era para você ter feito, ou você fez algo que não era para fazer. Não retarde o que Deus Ele quer fazer. Não deixe que Deus precise levantar outro. Porque quando Deus fala assim, quando Samuel fala assim para Saul, ele diz assim: olha, Deus levantou um melhor que você. Quando eu li isso, Deus levantou um melhor que você. Imagina o ego ferido de Saul. Ele falou: Samuel, por favor, volte comigo para que os anciões ainda pensem que Deus está comigo. Isso não é uma oração de alguém arrependido. Isso não é palavra de alguém arrependido, de alguém cheio de remorsos. Ele estava preocupado com a posição dele. Ele estava preocupado com o poder, o orgulho do pai dele, aquele que outrora estava caçando os animais, estava caçando o jumento do pai. Agora ele estava governando todo Israel, riqueza, ouro, poder. Quem iria se tornar Saul? Mas de algum jeito, de alguma maneira, Samuel vai com ele e apresenta ele para todo aquele povo. E há uma diferença de alguém que está com Deus e alguém que está sem. O talento de rei ele não perdeu, o dom de rei ele não perdeu, mas ele perdeu alguma coisa que as pessoas não sabem explicar o que é que ela perdeu. As pessoas não sabem explicar o que é que ele perdeu. Quem está com Deus tem um brilho no olhar diferente. Quem está com Deus, quando ele fala, ele não apenas não fala a palavra, mas sai labaredas de fogo da sua boca. O seu gesticular tem um movimento que mexe todo o reino. O seu pisar é conquistado coisas. O seu falar faz com que abra a porta ou feche porta. Porque ele é um representante de Deus aqui na terra. De repente Saul perdeu aquilo e Deus fala bem assim no capítulo 16: Ei Samuel, vai na casa de Jessé e unge alguém que eu preparei lá. Deus não fala quem é. E o profeta sai. Ele fica um pouco temente. Ele ficou com medo de Saul mandar matá-lo. E ele fala isso no capítulo 16. Mas Deus vai lá e insiste, ele vai. Ele enche o chifre ali com óleo. E quando ele chega, o povoado começa a conversar. O profeta Samuel, o juiz, o profeta, ele chegou na casa de Jessé. Ele está na casa de Jessé. Jessé, sabendo que ele receberia uma pessoa ali, ele manda matar um novilho cevado, ele manda trazer os melhores vinhos, ele faz aquele banquete, ele se assenta, e antes daquele banquete, Samuel fala bem assim: eu preciso ungir alguém aqui que vai se tornar o rei de Israel. Naquele momento todo mundo treme. E está ali na frente dele Abinadab, o primogênito, aquele que tinha o maior peso de carregar. Quando Samuel olha, ele tem uma estatura de rei, ele fala como rei, ele se porta como rei, ele é um guerreiro. Samuel, com o olhar dele humano naquele momento, ele chega quando Abinadab está ali ajoelhado, que ele vai derramar o óleo. Deus fala: ei, eu não falei que era esse. Cuidado com todas as escolhas que você está fazendo para a sua vida. Porque escolha é igual semente. Semente, ela tem árvore. Árvores a fruto, ou seja, vai chegar o dia da colheita dos frutos. Não há nada sem Deus que vá para frente. Não há nada sem Deus que preste. Pode até chegar legal, pode até ser bom, mas ele vai te trazer um transtorno lá na frente, que você vai se lembrar de todos os conselhos. Você vai se lembrar de toda aquela dúvida que você tinha e não era para você fazer. E aquilo que vai te assolar agora vai ser a dúvida. Não vai ser nem ninguém, não vai ser o mal, mas é a dúvida. E a Bíblia diz que tudo que é dúvida é o quê? Pecado.
Tudo que provém de dúvida é pecado. Será que é? Será que não é? Será? Não. Passa a página. Passa a página. E a Bíblia diz que... Vou dar uma acelerada. E a Bíblia diz que... Não. E a Bíblia diz que... Passa um, passa outro, passa os 7 filhos de Jessé ali. E nada. Talvez você já ouviu tanto essa história, mas Deus, Ele quer liberar algo aqui. Deus, Ele quer liberar algo aqui. Entenda isso, por favor, esteja sensível. Esteja sensível. Deus, Ele... Samuel, ele fala, está faltando alguém. E um olha para o outro e começa a dizer... Ei, olha, não está faltando ninguém. Tá sim, está faltando alguém. Deus falou que está faltando alguém, que só está faltando um. Só o que está lá atrás das malhadas, atrás da ovelha. E agora aquele novilho selado em cima da mesa começa a esfriar, porque Jessé manda rapidamente alguém ir buscar Davi lá atrás das malhadas. E fica um conversando com o outro. Quando ele chegar aqui, quando Davi atravessar aquela porta ali, primeiro, Davi não comia nem na sala com eles, nem na sala de estar, na sala de jantar com eles, porque ele era um bastardo, então ele tinha que comer na cozinha juntamente com os servos. Ele era alguém rejeitado, ele era alguém que as pessoas olhavam diferente, ele tinha uma rejeição muito forte. Ele não estava naquele dia esperando juntamente com os seus irmãos, porque ele era improvável, não tinha como ele ser o rei de Israel. Então vai trabalhar, vai cuidar das ovelhas, enquanto nós vamos receber o profeta. Se você é um improvável, você tem uma grande probabilidade de ser alguém que Deus está buscando esses dias. É o que dá mais trabalho, Eu lembro na minha turma de teologia, pelo meu jeito sanguíneo, hemorrágico, às vezes alguém olhava assim pra mim: é uma semana esse cara aqui, 6 meses ele vai embora, porque lá a galera não tem papo na língua não, fala na cara mesmo. 6 meses você vai embora, cara. E o orgulho me manteve ali por 6 meses, até eu ter um novo nascimento e eu entender que o orgulho passaria. Mas o novo nascimento que nos segura é o amor genuíno, é o amor de verdade. É o que faz nós gerarmos fidelidade a Jesus. O sistema religioso, os benefícios dele faz nós vai vir, porque quem está com Jesus por dinheiro, quando vir uma proposta maior, ele vai abandonar. Você não ama, você tem que entender isso. Você não pode dizer que você ama uma pessoa se você não conhecer ela. Se ela não teve a oportunidade de te rejeitar, se a pessoa não teve a oportunidade de te trair, você não pode dizer que você ama ela. Você tem que entender isso. Você só pode dizer que você ama uma pessoa se essa pessoa te rejeitou, se ela já te feriu algum dia na sua vida. Se ela só te trouxe benefícios, até hoje você gosta dela, você tem um carisma por ela, mas ainda você não conviveu com ela o suficiente para conhecer o lado ruim e entender se isso é amor ou não é. Mas eu não estou falando de um relacionamento de escravo, não, por favor. Não traga para o seu lado emocional, na parte emocional de um relacionamento, não. Se você está namorando com uma pessoa, você está entendendo que se ela está te fazendo mal e você continua, você é um idiota. Sinto muito te informar, porque a palavra namoro significa conhecer. Eu falei com a Anne quando conheci ela: se algum dia a gente terminar um namoro, já era, não vai ter retorno não. Eu fui bem sincero, porque cara, o namoro é para conhecer. Se começa a dar choque no namoro e continua, cara, quando você se casar, você vai ficar procurando outra pessoa. Você vai ficar procurando outra pessoa porque você não era o que bem você queria para a sua vida. Então, casamento é algo sério, você tem que entender isso. Você tem que guardar isso no seu coração. Aí eu me casei com a pessoa errada, e agora, pastor? O problema é teu. Você não ouviu o conselho da sua mãe, você não ouviu o conselho da sua amiga, você não ouviu o conselho de ninguém. Agora pega a tua cruz e carrega. Ah, mas ele está me batendo. Aí tu chama nós, que nós vai lá e conversa com ele. Depois nós mete ele na cadeia e você vai viver solteira pelo resto da sua vida, porque você sabe dos B.O. da vida.
Casamento é esse aí. Quando falaram assim para Jesus, ei, quando Jesus falou que casamento era esse, os discípulos assim, sendo assim eu prefiro ficar sozinho, eu não tenho essa maturidade não, eu não consigo aceitar isso não. Jesus falou, casamento não é para todos. Uns se fizeram eunucos, outros se tornaram eunucos, e outros os homens os fizeram eunucos. Você tem que entender, igreja, que o seu ministério é a sua casa. Se você não estiver bem na sua casa, se você não estiver bem no primeiro altar levantado para o Senhor, você não vai conseguir render em nenhum outro lugar. E se você conseguir render em outro lugar, você vai estar vivendo apenas uma falsidade. Organize as coisas lá dentro. Mas eu já tentei de tudo. A Bíblia diz, dependendo de vós, que tenha paz com todos. Faça a sua parte e tenha paz naquilo que você decidiu e naquilo que você está fazendo. Amém? Vamos voltar agora para a mensagem. E quando Davi, aquele rejeitado e improvável, ele chega lá, já vejo já os olhos de Samuel brilhando. Ele vai lá e derrama o azeite na cabeça de Davi. E Davi agora, depois daquele dia, Davi começou a vestir uma roupa de rei. Ele começou agora a governar, começou a mandar, amém? Não. Ele voltou a cuidar das ovelhas esperando o tempo dele. Ele continuou sendo um rejeitado que recebeu uma promessa. Mas o propósito tem que se cumprir. A menos que Davi mudasse de ideia. A menos que Davi mudasse o caminho dele. Porque quando você muda o caminho, Deus também muda de ideia, de acordo com aquilo que Ele quer fazer para você. Entenda isso. Deus não é escravo da promessa dele, não. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o mundo, está dizendo que Deus mudou de ideia, porque o homem mudou o percurso daquilo que Deus tinha feito para o homem fazer. Então tem pessoas que recebem promessa, mas chega ao longo do tempo não acontece. Por quê? Porque ele mudou de atitude no meio do caminho e Deus teve que mudar também. Já viu o pai quando diz assim: se você for bem na escola esse ano, você vai receber uma bicicleta no final do ano, ou seja lá o que for. No final do ano o menino chega lá só SR, só Sérgio Reis, sem rendimento. Vai ganhar a bicicleta? Vai ganhar a bicicleta. Vai ganhar muitas pedaladas. Deus não é menino. Se Deus ele prometeu algo, mas você ficou preso apenas na promessa e não continuou a intimidade, não continuou o relacionamento, Deus ele vai fechar a porta e você vai ter que encontrar com a sua própria força, até que você volte para onde Ele te colocou e você reorganize, se Ele ainda te aceitar. Porque tem pessoas que vai ser salvo porque se arrependeu, mas não vai viver aquilo que Deus tinha projetado para ele aqui na terra, porque ele foi reprovado. Por favor, não deixa Deus te reprovar. Não deixa Deus te reprovar. Pode estar doendo esses dias, mas permaneça. Pode estar doendo esses dias, mas continue. Pode estar sangrando, mas continue. Tá, vai rastejando, vai, mas chega lá, por favor, enquanto tiver fôlego de vida, vai como aquele, mesmo que morra, se você tiver com a intenção ainda de continuar, e você se tornar, entrar dentro de um vale de ossos secos, na hora certa o profeta vai falar, e vai haver vida de novo, para que se cumpra o propósito de Deus. Porque aquele que crê no Senhor, mesmo que morra, viverá. Quando Davi ele recebe toda essa promessa e ainda não continua o que era para acontecer, ele derruba aquele gigante logo um pouquinho mais à frente. E você vê algo interessante naquela história. Quando Davi ele joga uma pedra na testa do gigante, o gigante era para tombar para trás, certo? Para trás. Só que ele cai para frente porque foi Deus que derrubou aquele gigante. Tem coisa que você está querendo fazer com a força do seu braço. Você está buscando técnicas, está querendo fazer algumas coisas diferentes, mas tem que ser Deus que tem que derrubar esse gigante para você. Tem que ser Deus que tem que concluir essa obra. Tem que ser Deus que tem que dar o tetelestai, está consumado, acabou. Foi passando-se o tempo e Saul ainda estava governando. Saul ainda ele estava governando e parecia estar tudo normal. Mas quem vai abrindo legalidade para o reino das trevas
Ele vai entregando alvarás para demônios entrar na vida dele. E não demorou muito tempo, demônios começou a perseguir. Espírito das trevas da parte do Senhor começou a perseguir ele. E ele começou a ficar com o espírito de louco. E alguém diz bem assim: tem um menino que sabe tocar harpa. Quando ele toca, acontece algo diferente. Que Davi era intenso, ele tocava com amor. Ele não tocava melodias, ele tocava no coração de Deus cada vez que ele mexia naquele instrumento. Porque ele fazia com todo o amor, ele fazia queimando aquilo para o Senhor. Eu imagino toda vez que Davi ele vai tocar, na verdade não era harpa, nós falamos que é harpa, mas não é harpa, porque não tem condições de ser harpa pelo tamanho que era uma harpa, que é uma harpa. Quando ele pega aquele instrumento de cordas e ele começa a tocar, ele vai diretamente no coração de Deus. Aqueles salmos que eles faziam, independente das rejeições, o louvor genuíno, a adoração genuína de Davi mexia com o coração de Deus. Saul em um palácio, sentado em um trono, cheio de poder, não conseguia fazer com que os olhos de Deus o contemplassem. Mas Davi, atrás das malhadas, cuidando do que os improváveis faziam, ele mexia com o coração de Deus. Ei, para de se preocupar com a oportunidade, para de se preocupar com algumas coisas que você acha que é a sua vez, e querendo rejeitar as coisas de Deus. Por favor, traga as coisas de Deus de novo para o altar. Levante o altar caído, levante, conserte o que precisa ser consertado. Você não está precisando de uma vibe nova, você não está precisando de nada novo, você está precisando é voltar a uma reforma, é consertar aquilo que o Senhor um dia te entregou, é voltar ao estado original. Deus não vai fazer nada novo para te impressionar. Ele é suficiente. Ele tem que ser suficiente. É voltar em Jesus. Talvez em uma pregação vai ser virada uma chave em você, mas esse fogo, você apenas sai daqui com uma brasa. Você tem que levantar o altar, você tem que levantar o fogo. É dentro da sua casa, é na segunda, é na terça, é na quarta, na quinta, na sexta. Esse fogo tem que estar aceso, e é você que é responsável para não deixar o fogo se acabar. É você que é responsável por isso. É sua intimidade com Jesus, é seu tempo com Jesus. E para nós encerrarmos, não chegou muito tempo, e a Bíblia diz que no tempo devido, quando Davi ele conseguiu derrubar aquele gigante, ele ganhou. O prêmio era se casar com a filha do rei. Ele foi enganado, esperou, casou. E agora ele começou a ter poder. Ele tinha um poder de luta muito grande, porque Deus estava com ele. O Espírito do Senhor estava com ele. Não havia batalha que Davi fosse, ele não voltava como vitorioso. Até quando saía Saul e Davi, ele voltava rejeitado. E o povo começava a gritar: Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. Davi matou 10 milhares. E aqui cada vez mais o coração dele enchia de inveja, o coração dele enchia de orgulho, até o tempo que ele quis matar Davi. Ele começou a perseguir Davi. E Davi agora deixa a esposa dele dentro do palácio. Ele deixa o amigo dele, Jonatas, no palácio. Por que Davi amava tanto Jonatas? Porque Davi foi alguém rejeitado. Davi não tinha o amor dos irmãos. Então quando ele vê alguém que se preocupa com ele, quando ele conhece alguém que o ama ele de verdade, ele começa a dar e devolver esse amor para o Jonatas. Então é um amor fraterno, um amor de irmão, um guardando o outro, um protegendo o outro. Então agora Davi ele tem que sair sozinho, rejeitado. E ele chega naquela terra e ele escreve esse salmo aqui, a qual nós lemos. Porque ele sabia que o propósito tinha que ser cumprido. Eu quero que você entenda que o propósito tem que ser cumprido. Não foi um acidente, não foi por acaso que você um dia ouviu falar de Jesus. Não foi um acidente, não foi por acaso que você deixou esse Jesus entrar no seu coração. Não foi por acidente, não foi por acaso que você um dia começou a ouvir essas pregações. Não foi por acidente, não foi por acaso que um dia você dobrou seu joelho para orar. Não foi por acidente, não foi por acaso que você deixou um dia Jesus começar a modelar a sua vida. Mas chegou um tempo que pareceu tão difícil, chegou um tempo que pareceu tão impossível que você disse que voltar para trás, voltar seria melhor.
Você disse que regressar, voltar, você fazer o que era proibido, talvez seria melhor. E talvez o que você está fazendo hoje não tem mais o prazer das coisas como tinha antes. Porque agora você tem uma responsabilidade, agora você tem uma voz que ecoa no seu coração, no seu íntimo, dizendo que você não nasceu para fazer isso. Dizendo que o Pai te chama, o Pai te espera, o Pai te aguarda. O Pai te espera. Não deixe o Senhor te rejeitar, por favor. Não deixe o Senhor colocar um melhor do que você, porque existe pessoas melhor que você, entenda. Para de dizer para o Senhor que você está cansado logo para as coisas dele. Você consegue fazer tanto em prol de um salário, você consegue fazer tanto em prol de um romance, em prol de uma amizade, mas porque só o Senhor tem que te entender. Porque você tem que dar um tempo logo para as coisas de Deus. Porque você está tão cansado ao ponto de dizer as coisas que Deus confiou para você. Porque quando você começou, você disse que foi o Senhor que te deu isso. Você disse que foi o Senhor que te entregou. Se você quiser parar, pare tudo, menos as coisas que o Senhor colocou para você fazer. Vai chorando, rastejando, mas faça o que Deus te chamou para você fazer. Se coloca de pé, eu quero orar com você.